Só um segundinho. Pronto. Então, o Diogo, ele tem graduação na Faculdade de Direito de Sorocaba, pós-graduação em Direito Tributário com enfoque constitucional pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Público pela Estácio, pós-graduado em Direito Difuso pela Universidade de Anhanguera, em Direitos Difusos, né? Direitos Difusos. Isso aí. Anhanguera, pós-graduado em Gestão de Agronegócio pelo IBMEC. Exatamente. Diogo, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, eu estou muito feliz. Prazer é meu. Vontade, né? Você tem aí de 20 a 30 minutos para expor sobre o direito no agronegócio. As perguntas, gente, podem ser colocadas no chat, e depois que o Diogo acabar, aí ele vai responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Você prefere assim, Diogo, que no final... Pode ser. Pode ser. Tá. Pode começar. Muito obrigada, viu, Diogo? Obrigado você. Obrigado pelo convite, né? Estou muito contente de estar aqui e parabéns pela iniciativa de estar fazendo esse canal agora. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que a primeira confusão que todo mundo faz, porque são muitas áreas novas do direito que existem hoje, que né, a Michelle trabalha com o direito marítimo, que é uma área também bem peculiar. A primeira confusão que é feita na minha área é que quando chega um cliente ou uma pessoa da família, alguém leiga, fala, não, mas então o que você faz? Você mexe com direito agrário? E não é só direito agrário. Porque o direito agrário se resume ao Estatuto da Terra, né? A questão do loteamento, essas questões mais do imóvel rural. Só que o direito do agronegócio tem uma peculiaridade bem curiosa que eu não sei se encontra em outra área do direito. De todas as áreas do direito que eu atuei até hoje, eu não percebi. Exige um conhecimento de fora da área do direito. E você acaba se envolvendo com muitos profissionais que mexem com o agronegócio. Que, na verdade, o direito do agronegócio é só uma pontinha de tudo isso. Então, no meu exercício no dia a dia, do direito do agronegócio, eu sempre tem que estar envolvido com técnico agrícola, veterinário de campo, engenheiro agrícola, engenheiro ambiental, e só consegue trabalhar em equipe, assim, porque são muitas ciências de fora do direito que são exigidas para o meu trabalho, porque você passa por várias questões que seriam o direito civil embutido dentro do agronegócio, a questão do direito tributário, que tem um outro enfoque dentro do agronegócio, o direito do trabalho, que é totalmente diferente do que o direito do trabalho que a gente vê na graduação, porque o campo vive de safra, né? Então, é um trabalho intermitente, é uma regra totalmente peculiar. E, então, na verdade, o direito do agronegócio, ele se forma como um conjugado de matérias de ciências do direito, com ciências que são fora do direito. E acaba levando você a ter obriga você, na verdade, a ter um conhecimento de outras áreas que você acaba virando um gestor de situações, entendeu? E no dia a dia, eu sou do interior de São Paulo, sou da região de Sorocaba. O que a gente vê muito, que eu acho muito curioso, que na questão da família do campo, antigamente você via que tinha o pai que produzia e depois o filho não queria continuar no campo. E hoje não. Você está vendo que, como o agronegócio ele é o carro-chefe ainda no Brasil, na questão econômica, você percebe que os filhos estão sendo criados ainda para ficar no campo. E nisso você tem que fazer uma gestão familiar de patrimônio no campo, que é uma das áreas mais interessantes que eu estou atuando, que eu vi dentro do direito do agronegócio, que é a holding familiar rural. Então, você cria um planejamento que você não vai esperar, porque o que acontece muito? Você vê famílias que têm 5, 6 filhos, ou daí tem uma filha que tem 2 genros,
é feito o arrendamento, ou é montada uma cooperativa, e não se espera mais que o chefe da família, a pessoa mais velha da família, ela venha a falecer para estar distribuindo o patrimônio. Então, você acaba criando uma pessoa jurídica e ali você faz a gestão do que está arrendado, você cria um CNPJ, o que você vai colocar à venda em outro, a forma que você vai penhorar a safra, você coloca em contrato para defender seu patrimônio, já para quando de quem você iria herdar lá na frente, ele já vai ter o sossego, que ele vai ter o patrimônio dele cuidado, mesmo após o falecimento dele. Essa é uma das áreas mais interessantes, que eu estou atuando, que eu mais gostei. A outra, que exige daí também um conhecimento muito específico da noção de direito municipal, direito estadual e direito federal, e como essas leis trabalham, que é uma noção que vem do direito ambiental, né? Que no direito ambiental sempre vai prevalecer a lei que favorece mais o meio ambiente. E no agronegócio acontece mais ou menos dessa lógica também. Somado que, devido ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, tem muita portaria, muito decreto, tem o Ministério da Agricultura, a cada semestre, conforme a safra, que é do inverno e do verão, ele coloca um preço mínimo para a sua safra, então você tem que ter um controle e um conhecimento muito específico de qual lei que vai prevalecer, a questão de ICMS entre os estados também, como que vai ser, a questão do Mercosul também, porque até eu estava conversando com outro advogado de Cuiabá, na questão do Mercosul, por exemplo, a questão do trigo, é mais interessante pela questão da tributação você comprar do Paraguai hoje em dia, do que produzir aqui, entendeu? Outra área que eu tô trabalhando e eu estou gostando muito também, que é o seguro rural, né? E isso é uma coisa que você vê que o produtor rural ele está muito desamparado, tanto no fomento público, porque aí, apesar de existir legislação nesse sentido, ela não é aplicada. E os próprios instituições financeiras, como o Banco do Brasil, principalmente, que oferecem o patrimônio, eles tendem a não respeitar a produção rural. Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho até em Sorocaba, que é a cidade que eu me formei. Tem o contrato rural, ele tem lá, ele vai produzir a safra dele, ele tem tantos hectares. Aí, 80% dos hectares lá que ele tem para produzir, produziu. E 20% teve uma peste lá, não conseguiu produzir. Então, ele vai querer fazer valer o seguro que ele contratou para aquela produção dele. Nessa produção, ele fala: olha, não consegui produzir, não porque eu não quis, porque teve uma peste, porque teve uma chuva torrencial, não consegui produzir. Qual que é o argumento do banco? Ele fala: olha, mesmo que você tenha aí 100 mil hectares, você produziu 80, você já alcançou a média da região do que você deveria produzir, mesmo sem produzir esses 20%. Então, eu não tenho que indenizar. E o que eu tenho pego muito, e não tá sendo fácil. Como é o Banco do Brasil, que é um banco de iniciativa pública, é uma área do seguro rural que os produtores rurais, sejam pequenos, médios ou grandes, eu ainda estou vendo que está muito desamparado ainda. Mas voltando à noção do conceito, o direito do agronegócio, para quem hoje está se graduando, está se formando e conseguiu ser aprovado na OAB, tem que ter um conhecimento, eu acho que bom, básico, de direito civil, direito tributário, direito financeiro, quer dizer, não é pouca coisa, né? E direito do trabalho, eu acho que começa por aí. Até no meu escritório,
na verdade, a gente tem um especialista em cada área, né, para não ficar sobrecarregado. Porque, por exemplo, como eu estava citando a questão do direito do trabalho, na questão urbana, o que acontece? Tem as regras que acho que a maioria das pessoas conhecem, que é da hora extra, porque vai trabalhar naquele período e se precisar vai ser pago, indenizado a hora extra. Na, na questão rural, não. É o trabalho intermitente, é durante a safra. Então, são regras totalmente diferentes. E que a CLT por si só ela não consegue vencer. Por quê? Porque cada região tem um momento que vai produzir, tem uma forma que vai produzir, vai ter uma forma de colher e vai ter um momento de colher. Então, acabam sendo regras totalmente diferentes. Então, você sai da faculdade, você tem que acabar reestudando uma área que você acha que sai da graduação sabendo. E também, no direito civil, a questão da autonomia da vontade, que é entre particulares, também fica muito relativizada, né? Porque o grande comprador aqui no Brasil da safra é o governo, que ao mesmo tempo não fomenta como deveria fomentar. Tem regras, tem um valor mínimo que é pago, mas eu vou dar um exemplo. Da década. Eu sou de 1983, que eu nasci, mas eu escutava muito do meu avô, do meu pai, que como que você conseguia um crédito rural na época. Você chegava no banco, principalmente na época era o Banco do Brasil, e falava: Olha, eu preciso de tanto para produzir. Então, o banco pegava, liberava o dinheiro para você, e você assinava a cédula lá rural, e você já saía com o dinheiro. E o penhor era da produção que você nem tinha comprado o grão ainda, mas era aquela produção lá na frente que ia garantir o crédito que você estava pagando. Com o passar do tempo, a década de 90, a época da inflação, principalmente a época da inflação que prejudicou isso, o que acontece? Você dá em garantia a sua propriedade, né? É a hipoteca da propriedade. E o que acontece? Famílias que já vêm uma, duas, três gerações produzindo, umas duas ou três safras que dê errado, você pode estar acabando com aquela família que tinha uma cultura de produção rural. E daí acaba que a agricultura familiar, que embora ela tenha um limite de produção, acaba sendo engolido por os grandes produtores rurais. E nisso acaba os grandes, os ricos, tomando conta, acaba a agricultura familiar e a questão do fomento que o poder público deveria dar também seria uma bola de neve. Você não existe produtor rural pequeno, o produtor rural grande não precisa do fomento, o governo deixa de fomentar e isso prejudica a economia. Então acaba virando uma bola de neve. Então o que acontece? O contrato na área rural ele tem que ser muito mais bem amarrado. Então você não atua tanto processualmente na questão do direito civil no agronegócio. É na consultoria, é de forma preventiva, principalmente na questão do crédito rural. E na questão do crédito rural, sempre que eu vou fazer assessoria para algum cliente, eu faço na questão jurídica de manter um contrato bem fundamentado, bem amarrado, para que ele não seja prejudicado. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso de uma técnica agrícola do agronegócio para ela mostrar para o produtor como deve ser produzido e conseguir aprovação do crédito rural junto à instituição financeira, entendeu? No direito tributário. No direito tributário, tudo no agronegócio funciona como commodities, né? Então, a oscilação do dólar influencia muito, que é uma questão até que foi tratada na lei a nova lei do agronegócio, a MP, que foi aprovada e virou a nova lei do agronegócio.
que agora permite o investimento 100% estrangeiro, que até está sendo discutido no Supremo se é constitucional ou não é. No sentido prático, é muito bom. É mais dinheiro que está entrando no país. Mas acaba esbarrando no artigo 190 da Constituição Federal, que fala da questão do estrangeiro, né? Do investimento estrangeiro. Eu, particularmente, infelizmente, entendo que é inconstitucional. Por uma questão jurídica, eu tenho que entender assim, né? Mas na questão prática, seria interessante. Quanto mais dinheiro está investido no Brasil, melhor seria. Mas como funciona a questão do commodities, entrada e saída de dinheiro e investimento, e com o dólar batendo a quase R$ 6, como está hoje, também é uma questão que precisa ser muito bem conversada com o produtor rural. E a questão que isso não é fácil, principalmente a área tributária, não é fácil de você esclarecer para o produtor rural. E é um cuidado que eu tenho muito quando eu vou tratar. Eu tento falar da forma mais leiga possível com o produtor rural, porque ele só quer, o que que ele pensa? Eu quero comprar minha semente, produzir e não ter prejuízo. No Brasil não é nem ter lucro, é não ter prejuízo. Então, essa questão tributária e civil cabe muito a você, operador do direito, é deixar da maneira mais fácil para que ele possa entender e ele ter confiança que nessa assessoria que você está dando, ou seja, antes de um prejuízo acontecer, alguma coisa acontecer, ele vai estar produzindo e você vai dar consultoria que ele sabe que ele não vai precisar se preocupar, né, nessa área, que é o que entra na questão do holding, né? Tem gente que contrata o holding só para aquela situação, o holding familiar, e tem gente que fala, não, eu quero que você me acompanhe agora a vida inteira. Você fideliza o cliente porque ele quer que você acompanhe na questão, olha, essas questões que não é minha de produção, questões técnicas, eu quero que você siga porque eu não quero ter que me incomodar. Já basta o prejuízo de uma safra que venha não dar certo. Já basta esse prejuízo que eu corro de ter. Então, essa daí, quando o cara acredita no seu serviço, ele é como se fosse aquele médico, o médico que você confia, você fideliza o cliente nesse sentido. Bem, eu acho que na questão central do agronegócio, no direito, seria por aí. Se alguém quiser agora abrir para fazer perguntas. Pessoal, alguém quer fazer perguntas? Estou vendo que o chat está bombando aqui. Aqui eles querem, ó. Pode abrir o microfone, se você puder, e fazer perguntas, se você quiser, Aquiles. Boa tarde, tô abrindo aqui, tô vendo também. Acho que aí eles estão colocando só o nome com a matrícula, não. Aquiles, você consegue abrir o microfone? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar um pouquinho sobre essa nova lei do agronegócio, que eu acho que é. Tá, ou faz a pergunta aqui, né? Ou faz a pergunta aqui, Aquiles, para a gente ver. O Matheus também quer. Pode fazer a pergunta aí que eu... Professora, Ah, eu adoraria ouvir sobre a lei do agronegócio. Antes de abrir as perguntas, por favor. Vamos lá. Posso? pode, claro, pode. Então vamos lá. A nova lei do agronegócio, a lei 13.986, agora de 2020. Foi uma lei que surgiu de iniciativa do executivo, né, através de uma MP. Ela foi feita através do Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Economia e o Banco Central, que elaboraram aquela medida provisória. Foi uma lei que ela foi muito conversada, muito debatida entre muitas entidades, né? AgroSoja, CNA, e foi através do profissional José Ângelo Mazilo Júnior que deu voz a todos o que é chamado do grupão do agro.
Teve um trabalho mais esmiuçado, assim, com mais detalhe, na Câmara dos Deputados, que aperfeiçoou essa MP, apresentou 349, isso, 349 emendas, que teve como relator o deputado Pedro Lupion, que dessas 349 emendas foi ele que separou o que era o joio do trigo. Porque geralmente, principalmente em MP, o que acontece? Querem colocar dentro da lei muita coisa que não era o objeto central da lei, né? Então, ele que fez essa filtragem. Já no o Senado Federal confiou muito no projeto da Câmara. Como precisava ser aprovada a MP, senão ela ia vencer, ela foi aprovada no Senado sem muito aprofundamento e estudo. E para a ascensão presidencial apresentou bem poucos vetos. Essa foi a história dentro do Congresso da lei até ser aprovada. Qual que foi o principal objetivo da lei? Ela trouxe mais volume de financiamento privado para o agronegócio, né? Principalmente, como eu disse agora há pouco, mirando o exterior. Trouxe também mais juros mais acessíveis ao produtor rural e, principalmente, mais segurança jurídica ao credor, com garantias mais robustas. Quando eu falo garantias mais robustas, eu falo principalmente do que está na lei, o Fundo Garantidor Solidário. É uma nova garantia que essa lei traz que não existia. Que eu vejo, isso uma visão minha, que vai ter uma utilização a médio prazo. Só um instante, eu vou beber um pouquinho d'água. É uma solicitação dos produtores rurais para poder renegociar as dívidas, que está disponível para qualquer credor, e funciona assim. Pelo menos dois produtores ou mais, com uma cota primária, desenvolve um fundo de porcentagem do valor que vai ficar em aberto e para garantir o investimento. A lei fala no mínimo de 4% do valor. Outras forma de garantia que foi apresentada pela lei, e essa eu já vejo já com uma utilização quase que imediata, é o patrimônio rural de afetação, que antes, essa é uma questão que para mim foi perfeita. O que acontecia? Você precisava do crédito rural e você ia tentar numa instituição financeira aprovar o crédito rural, e isso aconteceu com um cliente meu um pouco antes da lei ser aprovada. Falava, olha, eu vou precisar de 5 milhões para produzir tanto. Ah, tá legal, você tem um imóvel. Tá. Quanto vale esse imóvel? Esse imóvel vale 100 milhões. Então, vai ser a hipoteca do imóvel rural para garantir esse dinheiro que eu vou aprovar para você. Não fazia sentido, né? Se você ia pegar 5 milhões, você ter que hipotecar um imóvel de 100 milhões, era desproporcional. Então, com o patrimônio rural de afetação, parte do imóvel serve como garantia naquela dívida, e não ele todo mais, que é muito mais coerente, né? Na prática, como eu vejo que vai funcionar? Vai precisar de requisitos documentais. Cartório e registro de imóveis vai ter que constituir na matrícula um patrimônio separado, de forma bem clara. Vai ter que ser apresentado documentos, o cartório vai analisar, ver se faltou algum não, vai ter que ser demarcado de forma muito específica onde vai ser essa área, e vai ser feita uma análise georreferenciada. Para quem não sabe o que seria o mesmo que é feito na questão urbana, que passa pelo plano diretor na questão urbana, que é você fazer a urbanização da área. Na área rural se chama georreferenciamento. Então tem que demarcar bem onde vai ser essa área e apresentar certidões e irregularidades, como trabalhista, fiscal,
Só um instante. Como eu disse, o registro da matrícula de imóvel vai ter que ter um patrimônio de afetação em separado. O artigo 7º, se eu não me engano, da lei, fala que terrenos, accessões e benfeitorias, que é a noção que vem do direito civil, vai entrar no patrimônio de afetação. Ou seja, lavoura e animais, não entram. E uma coisa que já me foi perguntado, tá, agora com o patrimônio rural de afetação, deixou de existir penhor ou qualquer outra forma de garantia sobre a lavoura? Eu entendo, e esse é um entendimento meu particular, que não. Você pode, por um lado, dar o patrimônio de afetação, e do outro continuar dando penhor ou qualquer outra forma de garantia sobre a lavoura. Agora, uma questão é que o imóvel não pode ter o ônus de hipoteca. Tem que estar livre. Não pode. A pequena propriedade rural também não pode. Menos de um modo rural também não pode. E o bem de família também não pode. Outra questão da, que a lei fala, que é a cédula imobiliária rural, que vai ser usada como pagamento da dívida, né? O financiamento de X valor que tenha sido garantido. Ela tem que estar registrada em até 5 dias úteis da sua emissão, por uma entidade autorizada pelo Banco do Brasil, para poder fazer o depósito dos ativos. E todos os títulos, além da cédula imobiliária rural, uma CTR, por exemplo, também podem estar devem estar escrituradas, né? O artigo 8º também dessa lei, se eu não me engano, eu não estou com ela aberta aqui, fala da alienação fiduciária dos produtos agropecuários, a soja, o grupo do açúcar, né, café, algodão. E uma coisa específica desse artigo é que tem que ficar bem clara a essenciabilidade do bem. Deve constar como foi retirado e aprovado antes de caducar a lei, a MP, não foi debatido isso. Então, no momento da emissão da CTR, o emitente tem que dizer se é um bem essencial para o emitente, que está sendo usado em alienação fiduciária desses produtos agropecuários, como a soja, o grupo do café, do açúcar e o algodão que eu falei. E nos artigos finais da lei, fala a questão do investimento estrangeiro. Só que o artigo 190, até vou abrir aqui, da Constituição Federal, fala, artigo 190, a lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos em que dependerão de autorização do Congresso Federal. Eu entendo que não dá para salvar o artigo da lei que fala que o investimento poderia ser 100% estrangeiro. Eu vejo que questão de tempo, só entrar na pauta do Supremo, já tem a DI nesse sentido, vai ser declarado inconstitucional, o que na prática é muito ruim, né? Porque limita o capital estrangeiro. Mas na questão jurídica, eu acho que vai ser difícil declarar inconstitucional. Esses apontamentos que eu teria sobre a nova lei. Obrigada. Aí, ó, já temos uma pergunta. Diogo, você consegue ver o chat aí? Vou abrir aqui, vamos ver. Olha aí. Legal. Vou ler a pergunta, daí eu vou responder. O Aquiles, né? Em relação aos casos da justiça comum federal nos tribunais, como é a visão da justiça em ações correlacionadas ao agronegócio? A resolução da coisa julgada é célere ou é moroso como em outras áreas do direito? Bem, quando informatizou,
tudo, já melhorou bastante. Mas a questão dos precedentes, o agronegócio passa muito pelas questões de precedente, o que é muito bom. Se criou um precedente, não costuma ser demorado, que são geralmente questões de direito tributário, cria precedente rapidamente. Agora, por exemplo, na questão trabalhista, sim, é moroso ainda, né? Está engatinhando. Então, a visão do agronegócio no direito do trabalho não tem nada de sério. É moroso, sim. Mas o agronegócio ele tem convergido sempre para chegar em questões de precedentes judiciais. E daí, quando chega nisso, acaba sendo mais rápido, né? Porque daí vai suspender todas as ações e o que valer para uma vai valer para todas. A não ser que caia naquela situação de, de um processo alegar que não se aplica ao caso dele, mas é raridade. Para o padrão do Brasil, assim, dos processos que eu tenho, de 1 a 2 anos, mas aqui em São Paulo. Em Minas Gerais também, que eu tive um cliente de outorga da água lá, também, acho que 2 anos e meio. Mas, para padrão do Brasil, eu acho que tá, não vou dizer que é célere, razoável, né? Aqui está a pergunta, falando nos casos da justiça comum, federal, nos tribunais. A questão federal, como eu falei, entra mais na questão do direito tributário, então acaba sendo mais rápido, né? Mas mesmo na justiça comum, eu não vejo, não é algo que prejudica a advocacia assim no dia a dia, não. Eu não vejo. Dá resultado. Quem investir de verdade vai ter resultado a médio prazo. Professor Diogo, Pode perguntar, Cacá. eu gostaria que o senhor, se possível, explicasse melhor por que o senhor entende como anticonstitucional, como inconstitucional o investimento 100% estrangeiro. Vamos lá, eu vou abrir a lei aqui, daí eu vou Por fazer o favor, comparativo. o senhor falou sobre isso, mas eu não entendi. Por Então favor. vamos lá, eu vou abrir a lei aqui. 13.886. 13.000. Não sei dizer. 13.000. Sendo que eu estou abrindo a lei aqui. Vamos lá. No artigo 52, parágrafo 4º, ele vai falar, ele está fazendo uma exceção. Então, ele está falando, se situa-se desse caso, se vocês olharem depois no artigo 52, que é a questão do investimento, a hipótese de constituição de garantia real, inclusive a transmissão de propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira, ou seja, o estrangeiro pode, ou de pessoa jurídica nacional da qual participam, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas, que tenham a maioria do seu capital social e que residam ou tenham sede no exterior, bem como o recebimento de imóvel rural em liquidação de transição como pessoa jurídica nacional ou estrangeira, por meio da realização de garantia real, de dação de pagamento ou de outra forma. O que esse parágrafo 4º está querendo dizer? Que há restrições para o investimento, só que esse parágrafo 4º excetua essas restrições, ou seja, permite que pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas tenham a maioria do seu capital social
mesmo que residindo no exterior, investindo aqui no Brasil. Aí você vai no artigo 190, fala que a lei regulará e limitará a aquisição, ou seja, o artigo da Constituição fala que a lei ela vai ter que regular e ela vai ter que limitar a aquisição ou arrendamento de propriedade rural. E esse parágrafo 4º do artigo 52 tá falando exatamente o contrário, que, embora ele esteja regulando, ele está abrindo uma exceção, falando, não precisa limitar. A pessoa estrangeira física pode ter o capital social investido 100% aqui no Brasil, entendeu? Não sei se me ficou melhor agora. É porque parece que o limite ficaria em 100%, né? O que não é inadmissível isso, né? O artigo 190 da Constituição, ele fala que, embora tenha que regular, vai ter que limitar. E quando fala em limitar, não existe uma limitação de 100%. Sim, entendi. Só Obrigada. que o que acontece? Minha opinião, como se eu chegar para um produtor rural, seria interessante falar, olha, seria ótimo 100% investido aqui, porque capital estrangeiro está fazendo rodar a economia do Brasil. Mas eu acho difícil, porque está contraditório o que a lei fala e a Constituição está falando. E aí está falando só no investimento na safra, não na aquisição da terra, né? Exatamente. Tá bom, obrigada. O Aquiles, outra pergunta. Parte das autorizações são grandes produtores ou pequenos? Pequenos e médios, a princípio. Porque grandes produtores, geralmente, as 2 ou 3 vezes que eu trabalhei com grandes produtores mesmo, são 2 ou 3 escritórios de advocacia que tem que trabalhar juntos, porque não dá conta, é muita demanda daí. Mas o que é o lado bom? Geralmente a demanda é muito parecida, né? Então, a demanda de crédito rural é parecida. Até por sinal, eu não falei na explicação uma coisa muito interessante. Que acontece em São Paulo. Tem o selo de inspeção. Para que ele funciona? É como se fosse um plus, o cara produz mel. Então, se ele tivesse o SIM, selo de inspeção municipal, que é como se chama aqui na minha região. Se ele conseguir esse selo porque ele produz, ele segue regras que a Secretaria da Agricultura do Estado ou Ministério da Agricultura impõe, questão de higiene, questão de forma de produção, ele obtém esse selo. E com esse selo, ele pode conseguir isenção fiscal, pode vender em outros estados. Por exemplo, no que acontece na minha cidade, que é Itapetininga, com esse selo que ele obtém, porque ele é classificado como um bom produtor, ele pode vender para nível nacional. O município ele tem que se cadastrar para poder aprovar a nível nacional. Mas o município estando cadastrado, e meu município é um desses, obtendo esse selo, você consegue isenção fiscal para vender, você consegue vender em outros municípios sem embargo financeiro, entendeu? É bem interessante. Mais perguntas, gente? Eu tenho mais uma, se for possível. Pode falar. Como é que ficam, o senhor vê espaço para os meios extrajudiciais de solução de conflitos, né? Mediação, conciliação, arbitragem, tem espaço ou as questões são mais litigiosas mesmo? Na verdade, no agronegócio, vou falar da minha experiência. Na verdade, você resolve muita coisa na consultoria, antes do problema acontecer. Daí, claro, tem um problema, você ou vai demandar judicialmente, ou você vai tentar um acordo, uma mediação extrajudicial. O agronegócio é antes do problema acontecer, por isso que eu falei que é muito interessante você trabalhar com uma equipe. Eu comecei, eu e mais 3 sócios, todos da área jurídica. Hoje a gente já tem um topógrafo, um agrimensor, uma veterinária de campo,
uma técnica agrícola, um engenheiro ambiental. A nossa equipe teve que crescer, porque é um parecer de consultoria, geralmente, que a gente dá. A gente tenta judicializar o mínimo. Quando precisa judicializar, são teses, entendeu? São as teses. Não é essa noção do direito civil, vamos dizer, do direito de família. Vou demandar contra alguém. Na verdade, você vai defender mais a tese. Obrigada, professor. Tem outra pergunta do Aquiles aí no Deixa eu ver. chat? Sim. Daí, Aquiles, essa questão da preservação do meio ambiente, a percentual para preservação, área de preservação ambiental e reserva legal, é o que as regras do Código Florestal. O que dá uma dor de cabeça, às vezes, por exemplo, já aconteceu de ter que falar para o produtor rural e falar, olha, você só pode plantar 45% da sua propriedade. Como é que se explica para um cliente isso? É complicado. Mas essas são as regras do direito florestal e cada governo tem sem entrar no mérito político, né? Cada governo vê de uma maneira, né? Tem um que tem o viés mais agropecuário, tem outro que tem o viés mais ambiental, e é um jogo de cintura. Mas vale as regras do Código Florestal mesmo. Tem que ter respeitar todo o percentual de preservação. Mais perguntas, gente? Obrigada. Diogo, você teria algum livro assim para indicar para uma introdução ao direito e agronegócio? Né? Parece que o Aquiles tem interesse, o Tem Matheus sim. também no post dessa pergunta tem interesse. Tenho, vou passar aqui para você. Posso colocar no chat também? Pode colocar. Então, eu vou pegar aqui. Eu acho melhor começar por um. Os dois são muito bons, mas eu começaria por um que é o Manual do Direito do Agronegócio, do Renato Buranello, que é da editora Saraiva. A Tá. última edição, acho que é de 2018, mas só não tem a nova lei do agro. A última edição é de 2018. Isso não tem a nova lei do agro, mas para ter uma noção geral, é interessante. E uma obra, acho que mais específica, daí, quando você já tiver com conhecimento bom, é o Direito do Agronegócio, que antes chamava Direito Agrário, mas aí como foi entrando cada vez mais temas no livro, do Arnaldo Risardo. Acho que essas duas obras são, assim, básicas. Depois você vai encontrar obras específicas, assim, de tributação no agronegócio, contratos do agronegócio, mas daí eu acho que é depois dessas duas obras. Ótimo. E, assim, se quiser especificar no agronegócio, mas numa área, por exemplo, trabalhista, tranquilo, né? Aqui em Minas, Tranquilo. a gente tem muita ligação com o direito do trabalho. Né? O Sim. agronegócio está começando a ser falado agora, está começando a ser discutido agora. A Carolina até levantou aí, né, a conversa sobre os métodos de solução de conflito, né? Está se falando muito em arbitragem, né, no agronegócio. Sim. Então, assim, os mineiros começaram a ter uma noção do que é o agronegócio, começaram a ter mais interesse, apesar da gente, eu acredito que a gente tem campo, né? Você mesmo advoga aqui para Minas, né? Sim, eu tenho. Mais da outorga no sul de Minas, eu tenho mexido muito com questão de outorga d'água aí. Então, é possível, sim, escolher uma única área, né, do direito do agronegócio, né? Sim, é possível. Eu acho interessante, se puder, como acontece no meu escritório, assim, eu consigo oferecer uma cartela daí de serviços, né? Se você tiver um sócio, você se especializa em trabalho e ele em civil, Sim. outro tributário. Eu acho interessante fazer isso. Ter o escritório todo como referência de direito no agronegócio, mas cada um com uma área dentro do agronegócio, né? Aham, É bacana. exatamente. Tem mais Ô, professora, Ah, professora Michele, eu acho que hoje em dia
há que se falar em transdisciplinaridade, porque as Exatamente. coisas não estão mais isoladas, né? A gente tem que entender tudo de uma forma muito sistêmica. Não há como isolar mais. Mas isso é uma coisa errada, que eu acho que até é da faculdade, que é, na teoria geral do direito, a gente sabe que o direito é um só, é uno. Essa questão de classificar entre civil e processo civil é uma forma de facilitação de estudo nosso, né? Mas o conceito na nascente é um só, né? É direito. Então tem que tem que relacionar uma matéria com a outra, assim. É, verdade. Ô, Diogo, eu te agradeço mais pelo convite. Muito obrigada. Eu queria tirar uma foto. Quem tiver com a câmera aí, né, disponível, quiser mostrar a carinha para a gente tirar uma foto, vai ser ótimo, vou adorar. Né? Para eu mandar para o Diogo também, da nossa live. Quem tiver com a câmera aí disponível. Isso! Peraí, viu? Vamos lá, gente. Turminha que puder aparecer aí. Eu até vou colocar aqui, se ficou dúvida, pode mandar no, no Face, mas eu vou deixar meu WhatsApp aqui para quem quiser conversar mais. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Aí, ó. Mas, olha lá, gente, o Diogo colocou o telefone aí, qualquer dúvida, né? Aquiles, se você tem interesse, pode mandar para o Diogo. Ele está aberto a conversas, né, Diogo? Ao Exatamente. papo do agronegócio. E eu só tenho que te agradecer, viu? Eu que Muito agradeço o obrigada pela convite. disponibilidade, pelo carinho em me receber, conversar comigo, estar aqui na nossa live. Foi um Pode prazer. contar comigo, com o direito marítimo, né? Vou te Ah, não passar tenha o. dúvida. Agora então vai fazer uma live também, Nós temos que fazer uma live e a gente vai conversar sobre direito marítimo, sim, que eu tenho um monte de coisa legal para te passar também. que eu não conheço nada, sou sincero também. Eu quero aprender Eu com você. conheço muito pouco, viu, Diogo? Eu passei a conhecer com a tese de doutorado. Legal. E me apaixonei. Igual você se apaixonou pelo direito no agronegócio, eu me apaixonei pelo direito marítimo. E eu quero só agradecer mesmo. Muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que participou da live. Né? Ela está sendo salva. Amanhã já vai estar disponível para todos, tá bom? Que não puderam Ó, assistir ou que queiram assistir novamente. E eu quero só agradecer. Obrigada, viu, Diogo? Tudo de bom para você. E a gente vai obrigado a se você. falando. Foi um prazer, viu? O prazer é todo meu. Obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Ótima aula. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tio. Boa noite, turminha. Boa noite. Aqui, quem não me mandou depois o nome, manda o nome todo depois, tá? Com a matrícula. Quem não me mandou.